E aí, entrei com uma ação. Só que agora essa ação não faz mais sentido para mim. Eu quero desistir da ação. Eu verifiquei algumas questões específicas e não quero mais dar continuidade. Primeira questão: eu vou ter que arcar com custos, pagamentos, honorários, alguma coisa nesse aspecto? Eu preciso da concordância da parte contrária ou não? Então, primeiro ponto: em que parte do processo você está? Vamos supor que você ajuizou a ação, efetuou uma distribuição, chegou a uma vara da turma e, nesse meio tempo, não foi expedida ainda a citação. Se não há citação, a sua desistência pode ocorrer de forma lícita, sem que você tenha que arcar com valor de honorários sucumbenciais à parte contrária e nem mesmo valor de custas, segundo o posicionamento do STJ. O STJ, ele consolidou um entendimento no sentido de que a parte, né, que desiste do processo antes da citação da parte contrária, certo? Porque a gente tem que lembrar sempre, a citação é o que consolida a relação jurídica processual. Então, se isso ocorre, a desistência antes da citação, ela não gera custas, segundo o posicionamento do STJ, mesmo que tenha tido uma movimentação do judiciário, certo? Porque a desistência nesse caso é o que vale a mesma coisa que uma ausência de distribuição, segundo o entendimento do STJ, portanto, não há que se falar em pagamento, né, nem de custas, nem de honorários, então a pessoa pode desistir, né, no processo. Outra situação, problema nesse caso. E se for depois da citação? Então, e se o réu foi efetivamente citado? Nesse caso, a desistência pode se operar, porém, o réu tem que ter a concordância com a desistência. Por quê? Porque você entrou com uma ação falando algumas coisas e o réu ele tem o direito de provar que aquilo que foi colocado está equivocado, errado, inclusive pedir alguma reparação se tiver algum tipo de dano em específico nessa ação, às vezes até numa eventual reconvenção. Então, mesmo que você peça desistência, o réu, após a citação, ele tem que concordar com a desistência. E aí, já que se falar em pagamento de custas, por quê? Primeiro, porque você já teve a movimentação judicial. Segundo, porque já foi expedida a citação, certo? Então, já teve gastos postais e tudo mais. Então, aí já há que se falar em pagamento, sim, de custas, porque consolidou a relação jurídica estabelecida. Patrick, e se o réu concordar? Se o réu concordar, você teria que pagar com as custas iniciais, com as custas postais, né? Se for por AR, por oficial de justiça, enfim, certo? Mas não teria direito ao honorário sucumbencial, né? Não faria sentido ter o honorário sucumbencial, porque a própria parte concordou com a desistência, certo? Agora, se a desistência se opera posteriormente a eventuais decisões, aí já pode se falar em honorários sucumbenciais, né? A partir do momento que já se consolida uma relação jurídica, por exemplo, já tem sentença, já não tem mais como fazer a desistência da ação. Até tem em comum acordo entre as partes, né? Desde que seja formalizado um acordo específico sobre, e aí eventuais honorários e tudo mais podem ser discutidos neste acordo, certo? Então, o que eu queria deixar aqui claro? Você pode desistir da ação, dependendo do momento processual que se encontra, sem a autorização da parte contrária, se for até a citação. Posteriormente, a citação efetivada e tudo mais, a parte não pode mais fazer desistência sem a autorização da parte contrária. Por quê? Porque aí já se consolidou a relação jurídica estabelecida, e aí já vai ter valores a pagar de custos e tudo mais. E se a parte concordar, ela pode sim ser feito a desistência da ação, porém, eventuais custos têm que ser partilhados e tudo mais. Posteriormente, a citação, posteriormente, até a contestação e tudo mais, as partes podem formalizar acordo para pôr um arquivamento ao processo. Sim, mas desde que seja formalizado como um acordo entre as partes estipulados, e aí já não é mais uma desistência, mas sim um acordo formalizado com relação ao processo. Tudo bem? Certo? Então, esses são os posicionamentos atuais com relação à citação, certo? Seja ela a citação, não, perdão, com relação à desistência, sendo ela antes ou posterior à citação ou no decorrer do processo. Patrick, na fase de execução, certo? Vamos supor, ganhei ação e tudo mais. Eu posso pleitear a desistência do processo? Sim, é possível, certo? Você pleitear a desistência do processo, né, abrindo mão do valor que você ganhou da ação contra o credor, certo? Perdoando, inclusive, a dívida existente. Mas tem que pensar no seguinte: se você faz isso, você não pode mais requerer ou entrar com uma outra ação ou outra medida posteriormente, porque você perdoou a dívida.
Tudo bem? Então é possível sim. Inclusive, isso já aconteceu até em processos trabalhistas meus, no que a pessoa quis a desistência porque ela se resolveu com o seu ex-empregador, inclusive o ex-empregador iria contratar ela. A gente tentou fazer até um acordo, mas a pessoa não quis, ela realmente quis desistir. Então, a gente só deu continuidade com relação à minha verba honorífica, certo? Então, só com relação aos honorários. O restante deu a desistência por termo assinado, sem custos, no caso, porque a pessoa tinha direito à gratuidade. Beleza, são somente essas questões que eu queria observar com você. Ficou com alguma dúvida quanto a esse tema? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu prometo responder.